O computador mais poderoso da Terra não está escondido em um laboratório secreto ou rodando na nuvem. Ele está por toda parte. Meio humano, meio máquina, processando trilhões de dólares, representando bilhões de decisões a cada dia. E ele é o mercado de ações. Essa vasta rede alcança todos os aspectos da vida humana, absorve toda a informação do planeta e o conhecimento disperso escondido dentro de bilhões de mentes, nossas necessidades, desejos e medos, e transforma tudo isso em um único sinal poderoso: o preço de mercado. O preço de mercado não é apenas um número, é uma tecnologia que mede o valor que a humanidade atribui a tudo, e está vivo e evoluindo a cada microsegundo, e até tem a capacidade de prever o futuro, como nós veremos mais adiante. O grande economista Friedrich Hayek chamou o mecanismo de preços de mercado de uma das invenções mais maravilhosas da mente humana. Mas, como veremos, ele não foi exatamente inventado, ele emergiu do nosso desejo básico de fazer negócios. Começamos com um problema. Alice e Bob querem trocar frutas por pedras. Alice pede 5 pedras por sua fruta, mas Bob oferece apenas 2. Essa é a sua oferta. E nesse momento, seus valores não coincidem. Então, não há preço. Mas os valores são fluidos. Como Bob eventualmente precisa de comida e não tanto de pedras, ele acaba aumentando a sua oferta para 3. Depois para 4. E com 4... Alice concorda sabendo que Bob está sem dinheiro. Quando a oferta dele iguala o pedido dela, ocorre a negociação e o preço surge como uma proporção: o que você dá versus o que você recebe. E se as negociações ocorrem em segredo, outros não veem esses preços, e assim a informação não se espalha. Então, pessoas no mesmo lugar podem negociar os mesmos bens por preços muito diferentes. Para começar a criação de um preço de mercado, as pessoas precisam se reunir em locais onde pudessem observar e escutar as negociações umas das outras. E às medidas que as pessoas entravam no mercado, os preços tendiam a se aproximar de uma média. Mas isso era apenas um pequeno passo. Nesses mercados locais, a informação se espalhava lentamente e de forma desigual entre os lugares, mas como boatos mesmo. Um salto vital foi garantir que os preços não fossem apenas visíveis para quem estava negociando, mas compartilhados com todos. Isso transformava boatos de mercado em notícias. E isso nos leva às cafeterias do século XVII. Com o crescimento do comércio global devido à navegação, locais como a Jonathan's Coffee House foram abertos em 1680, em Londres, e se tornaram um ponto de encontro de algumas das pessoas mais influentes da história. Em 1697, Jonathan começou a publicar os preços diários. Essa publicação marcou uma das primeiras tentativas de documentar os preços de mercado, algo que, eventualmente, se tornaria padrão nos jornais. Esses preços nas cafeterias criaram algo revolucionário, um ciclo de feedback da informação. Por exemplo, quando chegavam notícias de uma frota de navio perdida no mar, essa informação era rapidamente amplificada por meio de negociações sucessivas. À medida que os preços do seguro dos navios dobravam ou triplicavam devido à atividade de piratas, as próprias negociações viravam notícia, cada variação de preço revelando verdades ocultas sobre perigos em águas distantes. É assim que os mercados calculam, transformando a informação dispersa em sinais de preços que todos podem entender. E mais interessante ainda, cada preço incorporava tanto o valor presente de algo quanto o que os negociantes acreditavam que valeria no futuro. Isso ficou dramaticamente claro durante a Bolha do Mar do Sul, em 1720, quando as ações da companhia saltaram de 100 para 1.000 em poucos meses. Isso ocorreu porque a empresa tinha o monopólio do comércio com as colônias sul-americanas da Espanha, prometendo acesso a prata, ouro e produtos exóticos no Novo Mundo. Cada negociação não avaliava o que a empresa estava fazendo, mas sim um futuro imaginado de riqueza colonial ilimitada, que nunca se concretizou. Enquanto os preços disparavam, a empresa havia feito apenas uma única viagem comercial real. Até mesmo Isaac Newton, talvez a mente científica mais brilhante da história, se envolveu nessa dança entre o valor presente e o valor futuro. Comprou no topo e vendeu no fundo.
perdendo o equivalente a milhões nos valores de hoje. Ele ficou famoso por dizer: "Consigo calcular o movimento dos corpos celestes, mas não a loucura das pessoas." Mas a frase de Newton revela um equívoco comum. O que parecia loucura era, na verdade, o mercado fazendo exatamente o que foi projetado para fazer. Os preços não estavam errados, eles estavam medindo a avaliação que a humanidade fazia das probabilidades naquele momento, o que incluía a chance de uma riqueza sem precedentes. Esse era o mercado funcionando como um computador, calculando preços e, uma vez iniciado, nunca mais desacelerou. Em 1761, um grupo de negociantes havia crescido para mais de 150 corretores de ações. Então, formalizaram seu ponto de encontro em um clube com taxas de associação, o que criou um novo desafio. Centenas de negociantes querendo fechar negócios. Como que alguém poderia encontrar a contraparte certa andando de um lado para o outro no café? Levava tempo demais e, quando você encontrava alguém, o preço já podia ter mudado. Os negociantes naturalmente descobriram que gritar os preços era mais eficiente do que andar por aí. E isso foi fundamental. O que começou com alguns negociantes vocais cresceu até se tornar um sistema organizado de gritos e sinais com as mãos. Como a linguagem de sinais simples, palmas viradas para dentro significavam comprar, palmas para fora significavam vender e os números mostrados na horizontal indicavam a quantidade. Em 1773, eles transferiram sua operação para um prédio próprio e fundaram a primeira Bolsa de Valores, a Bolsa de Valores de Londres, e formalizaram esse método de gritos no pregão. Vamos dizer que Alice é uma negociadora. Ela simplesmente grita: "Vendo 100 a 50. Bob, outro negociador no pregão, ouve essa oferta e quer aquele preço. Um funcionário registra essa negociação imediatamente e o preço aparece nos painéis acima para que todos possam ver. O que antes levava horas, agora leva segundos. Isso se chama sistema de pregão aberto e transformou os mercados de ações. Embora os telégrafos pudessem enviar ordens entre bolsas, as negociações ainda exigiam humanos gritando nos pregões. Só em 1971 surgiram as bolsas eletrônicas e o mundo viu um verdadeiro preço de mercado. Antes, tínhamos vantagem com a transparência do pregão aberto, onde podíamos ver a informação e tínhamos o conhecimento. Mas agora, às vezes, as coisas acontecem com muito mais informação circulando eletronicamente, onde somos como moscas no para-brisa, por assim dizer, os últimos a saber. Isso não era apenas mais rápido, era fundamentalmente diferente. Esse sistema eletrônico automatizou o que os humanos faziam e conectava compradores e vendedores quando seus preços coincidiam. Pense nesse sistema como uma piscina. O nível de água é o preço e os negociantes estão ao redor da piscina. Cada ordem de mercado é como jogar uma pedra. Ordens de compra criam um lado positivo de uma onda e ordens de venda criam um lado negativo. O tamanho da onda reflete o tamanho da ordem. Quando ondas opostas se encontram, elas se anulam, deixando o preço inalterado. Se mais ondas de compra entram no mercado do que ondas de venda, o nível da água ou o preço sobe. Quando as ondas de venda dominam, ele cai. E se você não gostar do preço atual de mercado, pode fazer um pedido limitado, colocando uma pedra em uma prateleira invisível acima ou abaixo do nível da água, esperando que o mercado suba ou desça até encontrá-lo. Essas ordens limitadas formam o que chamamos de livro de ordens, e o preço de mercado se move entre o melhor lance de compra e o melhor pedido de venda, conhecido como spread. E aqui está o mais surpreendente: esse sistema pode funcionar sem que ninguém saiba por quê. Ninguém precisa saber que uma colheita de milho falhou ou que uma fábrica explodiu. O mercado não se importa com o motivo, apenas com os sinais. Mesmo quando os humanos não podem ver a mudança acontecendo, o mercado pode, porque ele é composto de humanos conectados, cada um com seus próprios fragmentos de informação, desejos e medos. E assim, mesmo sem intenção, o mercado agrega tudo isso e produz um único número, um preço de mercado. E por mais imperfeito que seja, isso é algo novo sob o sol. Uma ferramenta de previsão descentralizada construída não por um gênio, mas por muitos seres humanos interagindo. O economista Hayek disse que o problema econômico do mundo moderno é como utilizar melhor o conhecimento que está disperso entre todas as pessoas, em vez de concentrá-lo em uma única mente. O preço de mercado responde a esse problema, traduzindo informações dispersas em decisões. Se gostar ou não do mercado, pode discuti-lo ou tentar controlá-lo, mas você não pode negar o seu poder.
Nenhum comitê, nenhum plano centralizado pode processar bilhões de decisões com a mesma velocidade, porque o mercado, em seu coração, é um computador humano, um computador que continua funcionando.